O mundo era originalmente governado por Odin, o supremo deus do norte da Europa. Mas, com o desenvolvimento da humanidade, novos deuses surgiram para conquistar a fé dos humanos. Esses novos deuses procuraram a deusa da alvorada, Oara, querendo atraí-la para o lado deles. Obviamente, Oara não queria participar, ela preferia ficar ao lado de Odin. No entanto, os novos deuses cercaram Oara. Nesse momento, Odin, o rei dos deuses, apareceu. Ele percebeu que os novos deuses claramente não o recebiam bem. Então, o líder dos novos deuses, o Senhor Mundo, falou e declarou que Odin havia se tornado coisa do passado. Agora era a era dos novos deuses. Se Odin não soubesse o seu lugar, seria punido pelos novos deuses. Ao ver a arrogância deles, Odin ficou furioso. Imediatamente, nuvens escuras cobriram o céu e envolveram a terra. De repente, um raio atingiu os novos deuses. Aqueles que estavam ali morreram instantaneamente. Isso marcou o início oficial da guerra entre os antigos deuses e os novos. Mas Odin não se assustou. Naquele dia, Odin e Shadow estavam conversando em uma taverna sobre como lidar com os novos deuses, quando Sweeney apareceu de repente. Ele era um elfo da Irlanda e também um dos subordinados de Odin. Diz a lenda que Sweeney possuía uma moeda da sorte. Quem a tivesse poderia fazer qualquer coisa que desejasse, até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Obviamente, Shadow desejava muito essa moeda, pois sua esposa havia morrido há pouco tempo. Mas Sweeney ficava zombando dele com moedas falsas e não entregava a verdadeira a ninguém facilmente. Quando percebeu que Shadow não lhe dava mais atenção, Sweeney pegou um jornal sobre o acidente de carro da esposa dele para provocá-lo. Como resultado, Shadow socou Sweeney no rosto e ele caiu para trás. Shadow pegou a moeda sobre a mesa e foi embora. Depois, foi visitar o túmulo da esposa. Diante da sepultura, ele relembrou todos os momentos com ela. Antes de ir embora, jogou a moeda sobre o túmulo, sem saber que era a moeda da sorte. Depois que ele partiu, a moeda afundou sozinha no solo. No caminho de volta, Shadow viu à distância um objeto misterioso brilhando. Aproximou-se e o objeto se abriu automaticamente, transformando-se em uma máscara mecânica. De repente, a máscara voou direto para o rosto dele. Quando Shadow acordou, encontrou-se em um espaço virtual. Ao seu lado, havia dois deuses sem rosto, e diante dele, o deus da tecnologia. O deus da tecnologia o havia levado ali para interrogá-lo sobre os planos de Odin. Mas Shadow se mostrou teimoso, e o deus não conseguiu arrancar nenhuma resposta. Irritado, ordenou que os homens sem rosto cuidassem dele. Eles apareceram, o seguraram e começaram a espancá-lo. Nesse momento, o espaço virtual se abriu e sugou Shadow para fora. Os homens sem rosto o suspenderam no ar, prestes a estrangulá-lo até a morte. Quando ele estava à beira do fim, uma força misteriosa rompeu a corda. Ao despertar, Shadow viu apenas uma cena de destruição diante de si. Então ele foi até Odin reclamar, pois quase havia sido morto pelos novos deuses. Odin, surpreso com o ataque repentino, decidiu imediatamente convocar os antigos deuses para declarar guerra. No dia seguinte, Odin e Shadow partiram para Chicago em busca de ajuda dos deuses antigos. Mas como não se viam há muitos anos, não podiam chegar de mãos vazias. Odin então mandou Shadow ao supermercado comprar presentes. Enquanto ele fazia compras, uma mulher apareceu na televisão chamando-o. Era a deusa da mídia, do grupo dos novos deuses. Shadow, sem dar importância, desligou a TV, mas o aparelho ligou-se novamente sozinho. A deusa da mídia pediu desculpas pelos eventos da noite anterior e tentou seduzi-lo a se juntar aos novos deuses, prometendo recompensas atraentes, mas Shadow recusou. Afinal, na noite anterior, quase fora morto por eles. No dia seguinte, Odin levou os presentes e foi visitar a deusa da alvorada. Ela os recebeu calorosamente e os convidou para jantar. Nesse momento, Chernobog, o deus das trevas, retornou. Ele já havia sido um excelente general de Odin, mas por causa de certos desentendimentos, tiveram uma ruptura. Ao ver Odin e Shadow, Chernobog ficou visivelmente irritado. Odin tentou cumprimentá-lo, mas foi enxotado. Ainda assim, por insistência da deusa da alvorada, ele aceitou os presentes. Durante o jantar, Odin explicou o motivo da visita, mas Chernobog logo percebeu suas intenções e recusou sem hesitar. Estava cansado de guerras e agora vivia em paz. Odin então sugeriu um jogo de xadrez entre Shadow e Chernobog, com a vida de Shadow como aposta. Se Shadow vencesse, Chernobog teria de ajudar Odin na guerra contra os novos deuses. Se perdesse, teria que usar o próprio sangue para ungir o martelo negro de Chernobog. Ao ver o martelo, Shadow ficou em pânico e não conseguia se concentrar. O experiente general de Odin jogava com confiança. No fim, Shadow perdeu. Chernobog disse que, quando o sol nascesse, esmagaria a cabeça de Shadow com seu martelo. Enquanto isso, em outro lugar, uma estalajadeira viu um bêbado e, sem hesitar, apontou uma arma e mandou que ele saísse. Sweeney não acreditou que ela atiraria, mas no segundo seguinte, ela disparou na garrafa de vinho que ele segurava. Mesmo sendo meio-deus, Sweeney teve de recuar diante de uma mulher tão feroz e
acabou expulso. Por sorte, encontrou um motorista bondoso que, ao vê-lo vagando pela estrada, decidiu lhe oferecer uma carona. Sweeney temia que o motorista tivesse más intenções com ele, então recusou firmemente a carona, mas no fim não conseguiu resistir à insistência do homem e acabou entrando no carro. De repente, um acidente aconteceu. O caminhão à frente estourou um pneu e os canos de aço que transportava caíram, atingindo o motorista. A polícia chegou ao local e investigou por meio-dia, concluindo que se tratava de um acidente. No entanto, Sweeney sentiu que havia algo errado, pois vinha tendo azar ultimamente. Ele procurou em seus bolsos e percebeu que sua moeda da sorte havia desaparecido. Imediatamente, pensou em Shadow. Naquele momento, Shadow estava com uma bela garota no terraço, Zoria. Ele havia esquecido que tinha apostado sua vida com Chernobog. Zoria descobriu isso rapidamente. Ela olhou para ele e percebeu que Shadow era um homem prestes a morrer. Shadow ficou surpreso. Além de linda, aquela mulher tinha poderes especiais. Zoria disse que poderia salvá-lo, mas o preço seria um beijo, pois, desde criança, nenhum homem jamais a havia beijado. Antes que Shadow pudesse reagir, Zoria se aproximou e o beijou. Em seguida, ela tirou a lua do céu estrelado e a transformou em uma moeda. Zoria entregou a moeda a Shadow e disse para ele não perdê-la, pois ela salvaria sua vida. Assim que terminou de falar, Shadow acordou. Ele pensou que tivesse sonhado, mas a moeda realmente estava em sua mão. Querendo sobreviver, Shadow foi até Chernobog e o desafiou para outro jogo de xadrez. Mas como havia perdido a aposta anterior, Chernobog se recusou. Então, Shadow começou a provocá-lo com palavras ofensivas, até que Chernobog, irritado, aceitou o desafio. Com a ajuda da moeda de Zoria, Shadow venceu o jogo. Chernobog cumpriu sua promessa e concordou em ir com Odin ao Wisconsin para lutar contra os novos deuses. Para comemorar a vitória, Odin ofereceu a Shadow um banquete, mas nesse momento, Sweeney apareceu exigindo de volta sua moeda da sorte. Shadow, porém, já a havia jogado no túmulo da esposa. Sem aguentar mais as perguntas insistentes de Sweeney, ele acabou revelando o local do túmulo. Depois de uma longa viagem, Sweeney finalmente chegou ao destino e começou a cavar o chão com uma enxada. Após muito esforço, conseguiu desenterrar o caixão da esposa de Shadow. Mas, ao abri-lo, descobriu que o corpo havia desaparecido. A primeira coisa que Laura fez após ser ressuscitada foi procurar o marido. Ela andava no meio da estrada quando viu Shadow sendo suspenso no ar pelos deuses sem rosto. Tomada pela fúria, Laura o salvou. Era ela, afinal, a força misteriosa que havia rompido a corda antes. Shadow, desacordado, não tinha visto quem o salvara. Porém, recém-saída do túmulo, Laura sentia repulsa de si mesma. Decidiu então não se aproximar de Shadow e foi à casa de sua melhor amiga. Ao vê-la, a amiga pensou que Laura tivesse virado um zumbi e sua família correu apavorada para o banheiro. Laura não sabia explicar como voltar à vida. Mas, vendo que ela não tinha más intenções, a amiga se acalmou e até ajudou a costurar o braço ferido de Laura. Depois de se despedir, Laura pegou o carro emprestado para procurar o marido. Nesse meio tempo, Shadow e Odin foram presos pela polícia local por fraude bancária. Durante o interrogatório, uma mulher estranha flutuou até o local. Era a deusa da comunicação dos novos deuses. Logo em seguida, apareceu o líder deles, o Senhor Mundo, acompanhado do deus da tecnologia. O Senhor Mundo pediu desculpas pelo ataque anterior contra Shadow e disse querer resolver as diferenças com Odin. Ele propôs uma aliança entre os novos e os antigos deuses, mas Odin recusou friamente. Acreditava que eles não estavam no mesmo nível. Vendo que as negociações haviam fracassado, o Senhor Mundo se preparou para ir embora, mas o deus da tecnologia sugeriu que aproveitassem a oportunidade para matar Odin, que agora estava sozinho. Ele desprezava Shadow e nem se deu ao trabalho de atacá-lo. O Senhor Mundo o repreendeu duramente, dizendo que ele não fazia ideia do quão terrível Odin podia ser. A deusa da mídia deu um beijo no ar em direção ao deus da tecnologia, e de repente, seus 2 dentes da frente voaram. Antes de ir embora, o Senhor Mundo deixou uma mensagem misteriosa. Esperaria por Odin no quarto 204. Quando Odin e Shadow saíram da sala de interrogatório, encontraram a delegacia completamente destruída. Todos os policiais estavam mortos de forma brutal. Enquanto tentavam sair dali, Shadow foi apunhalado por um duende das árvores. Ele suportou a dor intensa e fugiu apressadamente, sem notar o estranho olho na parede observando tudo. Não parecia ser um novo deus, mas sim uma antiga criatura. Em outro lugar, um homem trabalhava em um andaime quando o corrimão que segurava se partiu, e ele caiu direto no forno de ferro em alta temperatura. Os trabalhadores
trabalhadores pareciam acostumados com isso. A empresa realizou um funeral, que na verdade era uma celebração do sacrifício. Quem liderava o ritual era o deus do fogo, Vulcano, o qual toda a cidade venerava. Ele também era o próximo alvo que Odin queria recrutar. Sob o comando de Vulcano, todos dispararam suas armas para o céu. Assim, aquele funeral simples e cruel terminou perfeitamente. A cena foi testemunhada por Odin e Shadow, que haviam ido encontrá-lo. Odin mandou Shadow ficar dentro do carro e não sair. Shadow, confuso, obedeceu. Pouco depois, uma chuva de balas danificou o carro luxuoso, mas nem Odin, nem Vulcano foram atingidos. Afinal, eram deuses, e até as balas desviavam deles. Vulcano recebeu Odin e Shadow em sua casa. Odin explicou o motivo da visita. Precisava que Vulcano forjasse para ele uma espada divina. Vulcano concordou, mas o clima entre eles era tenso, cheio de desconfiança. Odin dizia confiar nele, e Vulcano, de fato, trabalhou com perfeição. Após incontáveis marteladas, a espada divina ficou pronta. Odin elogiou as habilidades antigas do ferreiro, e Vulcano respondeu que preferia forjar armas porque os tempos haviam mudado. As pessoas já não valorizavam mais sua arte. Odin percebeu o significado oculto nas palavras de Vulcano e perguntou se ele havia se juntado ao exército dos novos deuses. Vulcano ficou em silêncio por um tempo e, por fim, admitiu que sim, embora alegasse querer permanecer neutro e não participar da guerra. Mas, no dicionário de Odin, neutralidade era traição. Sem hesitar, Odin pegou a espada recém-forjada e a golpeou contra o pescoço de Vulcano. Em seguida, deu um chute, jogando-o no forno de ferro, onde foi imediatamente consumido pelas chamas. Shadow, horrorizado, nunca havia presenciado algo tão brutal. Odin, ainda tomado pela raiva, urinou no forno, amaldiçoando Vulcano. Foi nesse momento que Shadow entendeu de verdade a crueldade do deus que seguia. Enquanto isso, Sweeney arrombou uma porta e, encarando Laura, perguntou se a sua moeda da sorte estava com ela. Laura não respondeu a Sweeney, mas ele avançou e começou a estrangulá-la. Ele olhou diretamente para o esôfago dela e finalmente viu sua moeda da sorte. Mas no segundo seguinte, Laura usou apenas um dedo e lançou Sweeney para longe. Ela declarou que aquela era sua moeda de ouro. Mesmo assim, Sweeney não desistiu. Ele apontou para o nariz de Laura e exigiu que ela devolvesse a moeda. Então, Laura quebrou o dedo dele. Ficou claro que, mesmo sendo meio deus, Sweeney não era páreo para Laura. Ela até se divertia zombando dele. Percebendo que a força não adiantava, Sweeney tentou negociar. Conjurou uma pilha de moedas e propôs uma troca. Ele sabia que, se a moeda da sorte fosse retirada do corpo de Laura, ela morreria imediatamente. Mas Laura não caiu na armadilha. Sem alternativas, Sweeney percebeu que precisava encontrar uma forma de trazer Laura de volta à vida. Assim, ela não precisaria mais da moeda, e ele poderia recuperá-la. Enquanto isso, para atrair os antigos deuses, Odin foi até o lar da deusa da Aurora. Ao chegar, descobriu que era o dia da festa dela. Odin contou à deusa Aara que o deus do fogo havia morrido, assassinado pelos novos deuses. Shadow, que o acompanhava, ouviu tudo e começou a entender um novo lado da personalidade de Odin. Odin esperava que uma estrela usasse o poder da primavera para lutar contra os novos deuses. Nesse momento, Laura e Sweeney também chegaram. Descobriu-se que quem poderia reviver Laura era Aara. Mas ao olhar para ela, a deusa percebeu que a morte de Laura não fora natural. Ela havia sido morta por um deus. Nesse caso, Aara não podia fazer nada. Laura então pressionou Sweeney a dizer quem a havia matado. Sob intensa cobrança, ele confessou. Tudo havia sido obra de Odin. Laura finalmente entendeu a verdade. Logo depois, os novos deuses também apareceram, tentando convencer Aara a se juntar a eles. Odin não podia permitir isso. Quando a luta estava prestes a começar, Senhor Mundo, Mr. World, surgiu e disse a Odin para não resistir em vão. A era dos antigos deuses havia acabado. Era hora de mudar a ordem do mundo. Odin ficou furioso. O céu escureceu, nuvens densas cobriram o horizonte e um raio caiu, matando vários de seus seguidores. Então, ele revelou a Shadow sua verdadeira identidade. Odin era o deus da guerra. Ordenou à deusa da Aurora que usasse magia para restaurar a primavera do mundo. Mas em vez disso, as árvores ao redor murcharam. Shadow, sendo humano, ficou chocado com o que viu. Nesse momento, uma voz familiar soou atrás dele. Era sua esposa, Laura. Enquanto isso, o novo deus entregou um clipe de papel ao deus da tecnologia e disse para mostrá-lo aos guardas da base secreta. O deus da tecnologia apresentou o clipe à máquina de identificação e um grande portão se abriu. Um general com uniforme militar apareceu. Era a base de inteligência ultra-secreta dos Estados Unidos, comandada por Senhor Mundo. Ele ordenou ao general que abrisse os olhos de Argus para localizar Odin. Desta vez, o Senhor Mundo estava realmente furioso. Odin e os outros também foram para Wisconsin. Quem os recebeu foi um pequeno elfo. Mas o elfo disse a Odin que havia um convidado indesejado, a rainha de Sabá. Odin não a recebeu bem, pois ela havia se aliado ao novo deus. Embora ela não tivesse uma ligação direta com o novo deus, Odin ainda desconfiava dela. Ele não queria que ela participasse
participasse da reunião dos deuses antigos. A rainha de Sabá disse que, antes mesmo de todos sacrificarem cavalos a Odin, ela já era a deusa mais antiga do deserto. Obviamente, em termos de tempo, Odin era apenas uma irmã mais nova diante dela. Portanto, Odin não tinha o direito de recusar a participação da rainha de Sabá. Odin não ousou discutir diante dos outros deuses, então teve de entregar a moeda à rainha de Sabá para que ela pudesse participar da conferência. Os deuses antigos chegaram pontualmente. Quando chegaram à entrada do mundo divino, Shadow ficou extremamente surpreso. Ele nunca havia visto uma cena como aquela. Logo em seguida, os deuses se sentaram em um carrossel. Odin convidou Shadow para sentar-se também, para ir ao mundo divino. Somente então Shadow reagiu e se sentou no carrossel. Com o feitiço de Odin, o carrossel começou a girar em altíssima velocidade. Um raio de luz apareceu na testa de Odin. Logo depois, os deuses estavam montados em mascotes, voando em direção ao mundo divino. Quando Shadow acordou, percebeu que estava em um novo mundo. A rainha de Sabá disse a ele que aquele era o mundo da memória de Odin. Ela então o levou ao templo dos anjos. Ao entrar, Shadow ficou mais uma vez surpreso com a cena diante de seus olhos. Os deuses que participavam da conferência começaram a revelar suas formas verdadeiras, um por um. Entre eles estava o deus-aranha Anansi, que havia sofrido muito por causa do racismo dos brancos. Desde que os portugueses invadiram a Costa do Ouro, as guerras nunca haviam cessado. Agora, diante do novo deus racista, Anansi decidiu declarar guerra. Nesse momento, o deus das trevas Chernobog também expressou seu apoio à guerra contra os novos deuses. Seu martelo sombrio não provava sangue há muito tempo, mas a deusa Kali discordou. Ela disse que havia vivido em paz neste mundo por muitos séculos, que testemunhou tanto a ascensão quanto a queda dos novos deuses. Acreditava que o declínio deles era apenas questão de tempo, mas Odin não concordava. Ele não tinha paciência para esperar. Então, a rainha de Sabá levantou-se e declarou que apoiava a opinião de Odin. Por ter se juntado aos novos deuses, ela conhecia bem suas artimanhas. O Senhor Mundo era muito mais poderoso do que imaginavam. Se os deuses antigos não agissem, o que os aguardava seria a destruição. Enquanto os deuses discutiam, Shadow os interrompeu. Ele disse que o homem diante deles poderia guiá-los para recuperar a fé que mereciam, porque quando Shadow não tinha nada, foi Odin quem salvou sua vida. Foi Odin quem ajudou os deuses a conquistarem fé novamente. Depois do discurso emocionante de Shadow, os deuses ficaram visivelmente comovidos. Então, decidiram seguir Odin e lutar contra o novo deus. Graças a isso, o fogo no corpo de Odin ficou ainda mais intenso. Vendo que a conferência havia sido um sucesso, Odin trouxe os deuses de volta ao mundo real. Ele planejava realizar uma festa de celebração antes da batalha. Enquanto os deuses relembravam o passado, Laura disse a Shadow para não confiar em Odin. Parecia que ela havia percebido algo. Nesse momento, Odin chamou Shadow de volta, aparentemente para interrompê-los de propósito, mas eles não sabiam que, naquele instante, a rainha de Sabá havia secretamente ativado a localização do celular. Descobriu-se que ela era uma espiã do novo deus. De repente, um feixe infravermelho foi projetado no espaço. Um assassino remoto puxou o gatilho. Uma bala com a marca do deus da morte atingiu uma das pessoas presentes. Até mesmo o deus da guerra, Odin, foi atingido. Vendo os deuses caírem um a um, Odin ficou sem palavras, chocado. Nesse instante, Shadow descobriu a localização do assassino e imediatamente avançou para detê-lo. Após alguns socos e chutes, ele derrotou o inimigo, mas quando achou que tudo havia acabado, o assassino pegou um controle e o acionou. Um feixe de luz apareceu acima da cabeça de Shadow, sugando-o para cima. A casa virou um caos. Odin ficou chocado ao perceber que sua antiga amante, a deusa do sol, também havia sido atingida. Odin olhou para ela com o coração partido. A deusa do pôr do sol já não tinha mais a fé dos humanos. Por isso, no fim, não conseguiu resistir à bala marcada pela morte. Chernobog amaldiçoou o novo deus em nome de Deus. Laura correu para fora e viu Shadow sendo levado. Foi então que o passado dele veio à tona. Ele havia sido um jovem bonito e atraente, o que despertou o ciúme dos criminosos da cidade. O líder dissera que, por ser tão bonito, ele deveria simplesmente ficar em casa. Antes que Shadow pudesse reagir, o líder deu-lhe um soco no rosto. Em seguida, todo o grupo o cercou, espancando-o brutalmente com socos e chutes. A mãe de Shadow também sofreu muito. Ela acabou desenvolvendo câncer de fígado por causa do excesso de trabalho em casa. O tratamento era extremamente caro, totalmente fora de alcance. Quando Shadow estava no fundo do poço, ele conheceu um homem misterioso que brincava com uma moeda estranha. Pelo bracelete que usava, era possível ver que aquele homem era Odin. Odin disse a Shadow que, se ele orasse aos deuses, todos os seus sofrimentos seriam resolvidos. Quando terminou de falar, Odin desapareceu. Shadow, acreditando, foi à igreja e orou com fervor. Mas nada aconteceu. Sua mãe acabou morrendo devido à doença grave, e a partir daí ele deixou de acreditar em deuses. De volta à realidade, Shadow foi acordado
passando por uma corrente elétrica intensa, enfrentando a tortura brutal do deus da cidade. Mesmo assim, ele se recusou a revelar qualquer coisa sobre o plano de Odin. Afinal, quando ele não tinha nada, foi Odin quem lhe deu o desejo de continuar vivo. O deus da cidade, furioso, chutou o suporte debaixo dos pés de Shadow. Ainda assim, Shadow não se arrependeu. Enquanto isso, a morte da deusa do sol deixou Odin devastado. Determinado a se vingar, ele decidiu recuperar a lança eterna para enfrentar o novo deus. Laura discordou, pois Shadow ainda estava sofrendo nas mãos dos novos deuses, mas Odin não se importou. Sem alternativas, Laura se uniu a Swine para resgatar Shadow. Usando seus sensores, Laura conseguiu rastrear a localização de Shadow, mas no meio do caminho, chegaram a um beco sem saída. Swine, impaciente, resolveu ajudar de verdade. Ele abraçou Laura fortemente e uma luz dourada os envolveu. Os dois atravessaram um buraco temporal e finalmente chegaram ao trem onde Shadow estava preso. Os guardas foram rapidamente derrotados por Laura e Swine. Seguindo o sinal do sensor, Laura encontrou Shadow. Um único chute dela bastou para arrombar a porta. O deus da cidade foi atingido acidentalmente e morreu na hora. Ao mesmo tempo, Odin parou seu carro nos trilhos, pretendendo colidir com o trem que era a base do deus da cidade. E de fato, o trem explodiu violentamente. Mesmo com a moeda da sorte, Laura foi despedaçada em 1000 pedaços, enquanto Shadow, surpreendentemente, sofreu apenas ferimentos leves. Odin ordenou que Swine recolhesse os restos de Laura e deixou Shadow abandonado no deserto. Enquanto isso, Senhor Mundo, Mr. World, aprimorou totalmente a deusa da comunicação, com o objetivo de fundi-la com Argus, um deus antigo com o olho que tudo vê. Argus havia se aliado aos novos deuses com o passar dos séculos. Se a fusão fosse bem sucedida, Senhor Mundo controlaria todo o planeta, mas o plano foi descoberto pelo corvo de Odin, e o deus percebeu que estava em grande perigo. Afinal, em uma guerra, a informação decide quem sobrevive. O corpo de Laura começou a apodrecer novamente, pois a energia da moeda estava enfraquecendo. Odin viu nisso uma oportunidade de negociação. Prometeu recarregar a moeda se Laura o ajudasse a matar Argus. Tentada pela oferta, Laura aceitou. Para isso, Odin a levou a um lugar chamado Memória do Ermo, onde vivia uma vaca sagrada. Ele explicou que não era uma vaca qualquer, mas uma antiga amante de Zeus, e que apenas um punhal banhado com seu sangue poderia matar Argus. Sem hesitar, Odin enfiou o punhal no pescoço do animal. O sangue escorreu e a vaca virou cinzas, transformando o punhal comum em uma arma divina capaz de destruir um novo deus. Enquanto isso, a deusa da comunicação se preparava para fundir-se com Argus. Assim que o tocou, sentiu uma energia descomunal. Fibras ópticas se conectaram a ela instantaneamente. Mas no momento em que a fusão acontecia, Odin e Laura chegaram. O deus da tecnologia, assustado, não teve coragem de enfrentá-los. Laura avançou e, com o punhal encantado, perfurou o pescoço de Argus. A fusão falhou, e a deusa da comunicação foi arremessada para longe pela força da energia. O deus da tecnologia fugiu carregando-a. Argus, morrendo, ouviu Odin dizer que ele renasceria, e o advertiu a não escolher o lado errado novamente. Com a morte de Argus, a moeda da sorte de Laura foi recarregada com uma enorme quantidade de energia, restaurando completamente sua vitalidade. A aliança entre Odin e Laura terminou ali, mas ela queria continuar com ele, pois ainda não sabia se Shadow estava vivo. Odin recusou, pois tinha outros planos. No fundo, ele sabia que Laura se tornaria seu obstáculo. Devido à covardia do deus da tecnologia, Argus havia morrido, e isso deixou o Senhor Mundo furioso. Ele quis matá-lo imediatamente. Para sobreviver, o deus da tecnologia afirmou possuir uma rede de informações mais rápida que a de Argus, criada por um de seus seguidores no Vale do Silício. Senhor Mundo, interessado, lhe deu uma última chance. O deus da tecnologia foi então procurar seu seguidor, Senhor C, um jovem gênio hacker de barba, famoso por desenvolver uma poderosa rede de vigilância. O deus da tecnologia pediu a Mr. C para implantar a rede de Argus em seu próprio corpo, tornando-se assim o novo olho que tudo vê. Mas Mr. C recusou. Nos últimos anos, o deus da tecnologia não havia o ajudado em nada, limitando sua criatividade. Foi então que Miss World, a versão feminina de Senhor Mundo, apareceu. Ao ver a incompetência do deus da tecnologia, ela mesma assumiu o controle, mostrando a Senhor C uma tecnologia revolucionária. Fascinado com algo tão avançado, Senhor C aceitou trabalhar com ela. O deus da tecnologia percebeu a traição e, desesperado, tentou fugir. Mas Miss World já havia trancado todo o prédio. Durante a fuga, ele encontrou a esfera tecnológica que havia usado contra Shadow. Sem saída, acabou preso para sempre dentro dela. Enquanto isso, o pequeno elfo ajudou Odin a encontrar a muda da
árvore do mundo, Yggdrasil, pois a lança eterna fora quebrada em uma batalha antiga e apenas os galhos da árvore poderiam repará-la. Odin cuidava da muda todos os dias com água sagrada. Logo depois, Shadow reapareceu diante dele, expressando sua revolta. Havia sido quase morto pelos novos deuses, e tudo parecia parte de um plano de Odin. O deus respondeu friamente que tudo aquilo fora um teste. Shadow, sem forças para discutir, aceitou afinal, era apenas um subordinado. Mas à noite, algo estranho aconteceu. Shadow não conseguiu se controlar e levou uma faca à própria garganta. Não espelho, ele viu sua cabeça em chamas. Havia também buracos de bala em seu corpo. Em outro lugar, um homem recitou um feitiço misterioso sobre uma arma antiga. Quando sua mão passou sobre a lança eterna, os caracteres antigos que haviam desaparecido voltaram a brilhar. Foi nesse momento que a arma ancestral finalmente despertou. Odin olhou para sua arma familiar, que não via há muito tempo, e sua memória voltou ao início da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, Odin queria iniciar uma guerra, então decidiu cooperar com o exército alemão. Ele deixou que seu filho, o deus do trovão Thor, se juntasse ao lado alemão. Graças a isso, Odin ganhou poder através da fé. Mas Thor não queria ser uma ferramenta do exército alemão. Ele apenas desejava começar uma nova vida com sua namorada. Ele se recusava a seguir o pai, que só sabia fazer guerra. A bengala na mão de Odin se transformou imediatamente na lança eterna. Mesmo assim, Thor manteve sua decisão. Vendo a teimosia do filho, Odin o atacou com a lança eterna. Mas a fé de Thor era muito mais forte que a de Odin. O martelo de Thor destruiu a lança eterna. Odin caiu de joelhos e implorou para que Thor permanecesse ao seu lado. Ele disse que queria construir um mundo forte junto com o filho, mas suas palavras não surtiram efeito. Thor deixou esse pai cruel sem hesitar. Finalmente, Odin conseguiu plantar a árvore do mundo e reparar a lança eterna. Ele cortou um galho da árvore e o colocou na parte quebrada da lança, recitando um feitiço. A lança eterna emitiu uma luz azul brilhante e foi completamente restaurada. Odin então entregou a lança eterna a Shadow, pois a guerra se aproximava e essa era uma grande responsabilidade que ele confiava a ele. Shadow viu que Odin o valorizava e aceitou imediatamente a tarefa. Sweeney soube disso e foi falar com Shadow. Disse que ele era apenas uma ferramenta de Odin e que quando deixasse de ser útil, Odin o descartaria sem hesitar. Sweeney aconselhou Shadow a se afastar de Odin, mas neste momento Shadow já estava completamente manipulado e não acreditou nas palavras sinceras de Sweeney. Vendo a ingenuidade de Shadow, Sweeney contou sua própria história. Ele havia sido um rei, conhecido como o Deus da Luz. Durante uma era de guerras constantes, a tribo Danu era dominada pelos cruéis Fëmorãs até que Sweeney apareceu e libertou seu povo. O líder dos Fëmorãs era Balor, o próprio avô de Sweeney. Um deus havia profetizado que Balor morreria pelas mãos de um de seus descendentes. Então ele afogou todos eles no mar. Mas Sweeney sobreviveu e acabou matando o avô. Com a morte de Balor, as memórias de Sweeney despertaram, e ele se lembrou de que a cabeça de Balor havia se transformado na de Odin. Descobriu então que tudo fora um plano de Odin. Balor era apenas um clone dele. O verdadeiro objetivo de Odin era controlar a tribo Danu. Quando recuperou a memória, Sweeney decidiu matar Odin e pediu que Shadow não interferisse, pois era uma questão pessoal entre eles. Mas Shadow decidiu proteger Odin, mesmo que isso custasse sua vida. O olhar de ambos estava cheio de determinação. Uma grande batalha estava prestes a começar. Odin observava os dois lutando, indiferente, enquanto comia tranquilamente. Mas Sweeney não era páreo para Shadow. Nesse momento, Sweeney revelou que a morte de sua esposa havia sido ordenada por Odin. Shadow não conseguia acreditar. Ele confiava tanto em Odin que ficou abalado. Quando quis perguntar a verdade a Odin, Sweeney aproveitou a chance, pegou a lança eterna e a lançou contra Odin. Shadow, percebendo o perigo, instintivamente agarrou a lança e acabou atravessando o corpo de Sweeney com ela. No último instante, antes de morrer, Sweeney transformou a lança eterna no Tesouro do Sol. Odin tentou restaurar a lança para poder enfrentar o novo deus, mas seu plano foi arruinado por Sweeney. Enquanto isso, os novos deuses começaram a agir contra os antigos. O Senhor Mundo ordenou que a deusa da mídia controlasse as informações online. Ela alterou as imagens dos assassinos para que parecessem ser Shadow e Odin. Sabendo disso, Odin fugiu durante a noite. Shadow, ao ver as notícias na TV, percebeu que havia sido transformado em um assassino. Ele quis fugir, mas já era tarde. O FBI recebeu uma pista da senhora Mundo e cercou a casa onde Shadow estava. Desesperado, Shadow tentou escapar pelos fundos, mas as vinhas da árvore do mundo prenderam seus tornozelos e o puxaram para dentro de seu espaço interior. Ele continuou caindo, vendo incontáveis fragmentos de memória diante de seus olhos. Foi então que descobriu que o deus da guerra, Odin, era seu pai, e que ele fazia parte do plano de Odin desde o início. Tomado pela raiva, Shadow cortou a árvore do mundo, e um feixe de luz engoliu ambos. A árvore e ele desapareceram. Ao mesmo tempo,
Odin estava desfrutando de um serviço VIP em um restaurante de luxo. Odin não se importava nem um pouco com a vida ou a morte de Shadow. O mais lamentável era Sweeney. Para ter seu próprio campo de batalha, Sweeney seguiu Odin, mas, inesperadamente, Odin era seu inimigo. No fim, Laura levou o corpo de Sweeney para tentar encontrar uma forma de revivê-lo. Já fazia meio ano desde que Shadow havia sido levado pela Árvore do Mundo. Acontece que agora ele trabalhava como operador de empilhadeira em uma fábrica em Milwaukee. Ficava claro que Shadow estava aproveitando sua vida tranquila, mas o destino de Shadow nunca seria normal. No caminho para casa, ele viu por acaso uma idosa prestes a cair. Gentilmente, Shadow se aproximou para ajudá-la. Mas, inesperadamente, enquanto conversavam, a voz da velha foi mudando gradualmente para a de Odin. Era evidente que Odin havia encontrado Shadow. Na verdade, Odin o esperava na estrada por onde Shadow passava. Mas nesse momento, Odin parecia um pouco miserável. Shadow não teve pena dele, pois sabia que Odin certamente tinha más intenções. Odin declarou que havia vindo para salvar Shadow. Shadow não acreditou em nenhuma de suas palavras, mas Odin parecia não se importar, já que tudo estava sob seu controle. E de fato, depois que Shadow voltou para casa, descobriu que uma organização federal o estava investigando. Era óbvio que tudo aquilo tinha sido revelado por Odin, apenas para forçar Shadow a voltar para o seu lado. Odin esperava por Shadow no carro há muito tempo. Shadow não tinha mais para onde ir, então foi obrigado a segui-lo. Shadow sabia que Odin ainda não havia desistido de lutar contra o mundo das névoas, Mistworld. Mas no meio do caminho, o carro encontrou alguns novos deuses. Estava claro que o mundo das névoas queria destruí-los completamente. Odin não demonstrou medo algum e mandou Shadow dirigir. Então, Odin disse a Shadow para acelerar em direção ao novo deus. Shadow só pôde obedecer às ordens de Odin quando foi cercado por um grupo de novos deuses. Então, Odin entoou um feitiço atrás dele. Símbolos antigos apareceram no para-brisa junto com o encantamento. Assim que Shadow não conseguiu mais enxergar a estrada, Odin lhe disse para virar à direita. Shadow ficou claramente confuso, mas para sobreviver, não lhe restava outra escolha senão confiar em Odin. Com a curva brusca do carro, Odin e Shadow entraram em outro espaço. Esse era o território dos deuses locais. Eles precisavam passar por um portal para sair dali. Odin disse a Shadow para segui-lo de perto, mas Shadow ficou claramente atraído pela cena diante de seus olhos e logo esqueceu as instruções. Quando se deu conta, Odin já havia desaparecido, e Shadow acabou encontrando os deuses locais. O deus local o reconheceu de imediato e disse a Shadow que o Ragnarok estava chegando. A humanidade estava à beira da destruição, e que apenas ele poderia impedir tudo isso. Muitos anos atrás, um adorável garoto ia ao supermercado com sua mãe, mas de repente, a pessoa na capa de uma revista se moveu. Ela disse ao garoto que ele tinha uma grande missão e que estavam esperando por ele há muito tempo. Enquanto o menino ainda estava confuso, um touro gigante de olhos flamejantes surgiu. O garoto se assustou e correu, mas quando o touro estava prestes a atingi-lo, ele parou. Parecia reconhecer a identidade do menino. Acontece que aquele garoto era Shadow quando criança. Desde pequeno, Shadow sempre teve o mesmo sonho, e aquele touro gigante era a encarnação de Odin. Shadow fazia parte do plano de Odin desde a infância. Ele apenas ainda não sabia qual era esse plano. O deus local disse a Shadow que, quando sua mente e seu corpo se unissem, ele compreenderia tudo. Enquanto os dois conversavam, Odin chegou. Obviamente, Odin não queria que o deus local continuasse falando. Os dois também tinham rancores antigos. Centenas de anos atrás, o povo do deus local havia sido massacrado pelos subordinados de Odin. Por isso, até hoje, o deus local o odiava. Mas Odin acreditava que eles foram apenas vítimas da guerra. Portanto, o deus local não poderia culpá-lo. Ao ouvir isso, o deus local ficou furioso e revelou sua verdadeira forma, decidido a dar uma lição em Odin. Shadow viu a cena, imediatamente interveio e arrastou o pai para longe. Depois de saber a verdade, Shadow decidiu romper todos os laços com aquele pai mentiroso. Mas Odin não o deixaria partir tão facilmente. Enquanto discutiam, um ônibus parou. Dele desceu uma bela jovem. Era Cordélia, a noiva de Odin. Shadow ficou claramente confuso. Odin disse que queria procurar o deus da guerra, Tyr, para pedir dinheiro emprestado, e perguntou se Shadow queria acompanhá-lo. Mas Shadow não queria mais ser usado por ele e recusou firmemente. Odin então entregou uma chave a Shadow. Era a chave de um apartamento na cidade de Lakeside. Shadow achou que, finalmente, aquele pai irresponsável havia feito uma boa ação. Depois de uma longa viagem, Odin levou Shadow até Lakeside e, em seguida, foi a Wisconsin encontrar Tyr. Quando Shadow chegou ao apartamento, encontrou uma carta enviada por Zoria,
Ela o convidava para o funeral da deusa do sol e pediu que levasse a moeda que ela lhe havia dado. Diante do convite de sua salvadora, Shadow não ousou recusar. No dia seguinte, ele foi ao funeral, mas ao chegar, percebeu que havia sido enganado por seu cruel pai. Shadow não quis mais falar com Odin, prestou suas condolências à segunda irmã de Zoria e depois foi até o telhado. Lá, Zoria já o esperava. Ela olhou para a moeda e descobriu que Shadow teria de enfrentar duas escolhas no futuro, e que ele deveria escolher o caminho mais cruel para alcançar o destino que desejava. Shadow queria saber que escolha era essa, mas Zoria não sabia mais do que isso. Ela colocou a moeda no céu estrelado, onde ela se transformou na lua. Zoria disse a Shadow que, quando ele se perdesse, o céu estrelado o guiaria. Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher esmagou a cabeça de um homem com um bastão apenas porque ele dissera algo errado. Os outros funcionários estavam aterrorizados. Eles eram, na verdade, os deuses sem rosto do mundo das névoas. Essa mulher era o próprio Senhor Mundo, que agora havia assumido uma forma feminina. Não era difícil notar que seu temperamento se tornara ainda mais violento. Ao mesmo tempo, o deus da tecnologia apareceu, mas o Senhor Mundo estava insatisfeito com seu desempenho, pois ele ainda não havia completado a missão de seduzir a rainha Sheba. O Senhor Mundo advertiu que, se falhasse, teria o mesmo destino do homem morto. O deus da tecnologia não ousou perder tempo e foi imediatamente procurar a rainha Sheba. Estava claro que a rainha Sheba levava uma vida muito confortável agora. O deus da tecnologia foi direto ao ponto e revelou o motivo de sua visita, mas a rainha Sheba recusou firmemente. Queria permanecer neutra e não se envolver na guerra entre os novos e os antigos deuses. O deus da tecnologia, então, usou as dívidas dela para forçá-la a se juntar aos novos deuses, lembrando-lhe que, quando ela vagava sem fé entre os humanos, foi ele quem a ajudou. Essa era a razão pela qual ela, antes, havia fornecido informações aos novos deuses. Mas agora, depois de testemunhar a crueldade da guerra, ela se recusava a participar novamente. O deus da tecnologia, incapaz de compreender o horror da guerra, foi confrontado por Sheba, que decidiu mostrar-lhe sua verdadeira face. Com o toque entre os dois, o deus da tecnologia desabou e foi puxado para dentro das memórias da rainha Sheba. Lá, ele experimentou a dor e o medo da morte, ficando completamente aterrorizado. Enquanto isso, desde que Sweeney fora morto por Shadow, Laura carregava seu corpo consigo, tentando encontrar uma maneira de trazê-lo de volta à vida. Ela encontrou um túmulo e colocou Sweeney sobre o caixão de pedra. Decidiu devolver-lhe a moeda da sorte para que ele pudesse reviver. Mesmo sabendo que morreria sem ela, Laura não se arrependeu. Depois de tudo o que viveram juntos, Laura havia desenvolvido sentimentos por Sweeney. Ela escreveu suas últimas palavras na testa dele, pedindo que, quando ressuscitasse, encontrasse a lança eterna e matasse Odin por ela. Depois de escrever, Laura cravou a adaga em seu próprio corpo. Curiosamente, não sentiu dor alguma, mas assim que tirou a moeda, seu corpo começou a perder o controle. Laura colocou a moeda da sorte na mão de Sweeney, mas, antes que conseguisse terminar, caiu no chão. A moeda rolou até parar longe dela. Enquanto isso, para atrair os deuses antigos, Odin e Chernabog encenaram um teatro. Odin usou a morte da deusa do sol para instigar o ódio dos deuses antigos contra os novos. E, obviamente, o truque funcionou, mas Shadow já havia percebido o esquema de Odin. Por isso, decidiu voltar a Lakeside e se afastar dele de vez. Shadow não queria mais ser manipulado. No entanto, ele não sabia que algo grave estava prestes a acontecer em Lakeside. Ao retornar à cidade, Shadow se preparava para almoçar, mas percebeu que todos o observavam. Isso o deixou confuso. Quando a polícia viu o carro de Shadow, também se aproximou. Acontece que uma garotinha da cidade havia desaparecido misteriosamente. Como a população era pequena e Shadow era o único estranho que entrava e saía com frequência, ele se tornou o principal suspeito. Relutante, Shadow contou aos policiais todo o seu trajeto e depois voltou para casa. Lá, descobriu que aquela cidade tinha um histórico de crianças desaparecidas. Parecia que havia algo sombrio por trás daquele lugar. Ele pegou uma revista e, aos poucos, adormeceu. No sonho, ele foi parar em um supermercado, mas dessa vez, a mulher da revista havia se transformado na rainha de Sabá. Ela disse a Shadow para ir salvá-la. Aconteceu que a rainha de Sabá havia engolido um homem poderoso chamado Bill, o parceiro mais importante do Senhor Mundo. O celular de Bill estava nas mãos da rainha de Sabá, e ao ler uma mensagem enviada para ele, ela ficou cheia de arrependimento. Era uma mensagem da filha de Bill, revelando que ele tinha família. Nesse momento, os seguranças de Bill chegaram. Sentindo o perigo, a rainha de Sabá chutou o celular para debaixo do sofá, pegou seu leque como arma e se preparou para lutar. Os seguranças arrombaram a porta e invadiram, mas, como ela havia perdido a fé humana, estava enfraquecida e não conseguiu enfrentá-los. Foi rapidamente dominada e imobilizada sobre uma mesa. Um dos homens injetou um anestésico em seu pescoço e a rainha de Sabá desmaiou. Quando o Senhor Mundo soube que Bill havia sido engolido
escolhido, ficou furioso. Mesmo assim, a senhora, Mundo ainda tentou convencer a rainha de Sabá a se juntar aos novos deuses, mas a rainha de Sabá a ignorou completamente, ajoelhou-se e começou a se arrepender de seus pecados. Vendo sua teimosia, o senhor Mundo decidiu trancá-la ali para sempre. Contudo, não muito tempo depois de ele ir embora, as lágrimas de arrependimento da rainha de Sabá caíram no chão e começaram a rachá-lo. Enquanto isso, Laura estava pegando o elevador para o tribunal do julgamento final. Com o passar do tempo, até o além havia se modernizado. Cada alma possuía um bilhete, e esse bilhete determinava se ela iria para o céu ou para o inferno. Mas Laura se recusava a aceitar seu destino. Impaciente, jogou o bilhete no rosto de um funcionário. Sabendo que com sua vida pecaminosa não teria entrada no paraíso, ela secretamente trocou seu bilhete com o de outra pessoa. Em seguida, foi até a porta correspondente, mas havia inúmeras portas e nenhuma podia ser aberta. Confusa, viu o espaço atrás dela começar a desmoronar rapidamente. Laura correu desesperada e entrou em uma das portas. Ao se levantar, percebeu que estava em uma sala de cinema vazia. Quando abriu novamente a porta, só havia o vazio lá fora. Sem opções, ela decidiu esperar. Cansada, quase adormeceu, até que 2 barqueiros apareceram, conduzindo almas. Eles queriam que Laura revisse sua vida, pois as almas só podiam descansar em paz quando compreendiam suas próprias existências. Mas Laura, impaciente, virou as costas e tentou sair. Assim que abriu a porta, caiu em uma água profunda, escura como um abismo. De repente, uma mão a puxou para cima. Era um dos barqueiros. Ele então a acalmou e começou a mostrar as cenas de sua vida. O pai promíscuo, a mãe desesperada. Crescendo nesse ambiente, Laura herdou a natureza libertina do pai e se tornou alguém incapaz de amar verdadeiramente. Na verdade, ela nunca amou Shadow, apenas nunca teve coragem de admitir. Aceitando seu passado miserável, Laura decidiu finalmente encarar o julgamento do destino com calma. Nesse momento, um garoto encontrou o corpo de Sweeney em um túmulo. Ele já estava quase mumificado. Pouco depois, um grupo de pessoas chegou e levou o corpo, enquanto o pai do garoto ficou para limpar o sangue deixado no local. Sem perceber, ele ignorou um frasco coberto pelas cinzas de Laura. Um frasco que Sweeney havia conseguido com muito esforço do deus do voodoo. Aquele frasco continha o elixir capaz de reviver Laura, mas para funcionar precisava ser misturado ao sangue do verdadeiro amor. Por isso, Sweeney nunca o havia usado. Enquanto o homem limpava o sangue, o cano de água entupiu. Ao tentar desentupi-lo, ele acidentalmente quebrou o frasco no chão. Coincidentemente, o sangue de Sweeney escorreu do túmulo e se misturou ao líquido do frasco. Uma luz dourada brilhou, e Laura foi puxada de volta por uma força misteriosa. Os barqueiros ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Laura havia ressuscitado. Quando o homem a viu, ficou surpreso, e ela também mal podia acreditar. Ao avistar a moeda da sorte caída no chão, Laura compreendeu que Sweeney havia morrido. Ela havia tentado se sacrificar para trazê-lo de volta, mas acabara arruinando tudo. O homem entregou as cinzas de Sweeney a Laura. Ela então percebeu que, mesmo morto, o poder de Sweeney ainda permanecia. Ele havia usado o próprio sangue restante para trazê-la de volta à vida. Só então Laura percebeu que realmente o amava, e foi justamente o amor dele que a fez renascer. Enquanto isso, Shadow dormia e teve um sonho estranho. Ele viu a rainha de Sabá em uma revista, pedindo sua ajuda. Como filho de um deus, Shadow entendeu que ela estava em perigo. No dia seguinte, ele foi até a casa da rainha de Sabá. Quando chegou, encontrou o lugar em total desordem, com sangue por toda parte. Ele não sabia o que havia acontecido com ela. Então, viu o deus da tecnologia tremendo em um canto. Sua primeira reação foi acreditar que ele havia matado a rainha de Sabá. E tomado pela raiva, Shadow o arremessou com força. Mas nesse momento, o deus da tecnologia parecia estar falhando. Acontece que desde que a rainha de Sabá o havia colocado dentro de sua memória, seu corpo vinha se deteriorando continuamente. E esse era o verdadeiro motivo pelo qual ele havia ido procurá-la. No entanto, Shadow não acreditou em suas palavras. Sem escolha, o deus da tecnologia mostrou as gravações de segurança para provar sua inocência. Quando Shadow descobriu a verdade, decidiu ir atrás dos seguranças de Bill para descobrir onde a rainha de Sabá estava sendo mantida. O deus da tecnologia insistiu em acompanhá-lo, dizendo que também queria resolver a situação pessoalmente. Shadow sequestrou um dos seguranças e o levou, junto com o deus da tecnologia, para um beco deserto, onde começou a interrogá-lo. O homem, porém, se recusava a falar. Nesse momento, o poder do deus da tecnologia se manifestou. Seu corpo se distorceu, revelando uma forma assustadora. O segurança, apavorado, acabou revelando o local onde a rainha de Sabá estava presa. Sem hesitar, os dois foram até lá para resgatá-la. Enquanto isso, a rainha de Sabá passava por uma transformação sem precedentes. Suas lágrimas de arrependimento racharam o chão e, ao tocarem o solo, se transformaram em um lago. Nelas, a rainha viu refletida toda a sua vida pecaminosa. Milhares de anos atrás, a rainha de
Sabá havia matado o rei Salomão e tomado o trono, sendo amaldiçoada por isso, condenada a devorar outros para manter-se viva. O peso dessa maldição a atormentava profundamente. Enquanto se arrependia, uma mulher misteriosa apareceu diante dela e a levou ao mundo espiritual. Lá, ela encontrou outros seres que compartilhavam fragmentos de sua fraca essência divina. Com o arrependimento da rainha de Sabá, esses espíritos também despertaram, e junto com eles, o verdadeiro poder da rainha foi liberado. Com um golpe poderoso no chão, uma força mística fez a terra explodir e as águas jorrarem. Quando Shadow e o deus da tecnologia chegaram, perceberam que nada mais havia a fazer. Todos os guardas estavam mortos. Confuso, Shadow olhou em volta até que das águas, a rainha de Sabá emergiu lentamente. Ela olhou para Shadow e perguntou se ele havia vindo para salvá-la. Em outro lugar, um dentista aproveitava o momento de distração de um garoto para arrancar-lhe um dente podre à força. Antes que o menino pudesse reagir, o dente já estava fora. Esse homem era o verdadeiro irmão de Odin, o deus da guerra, Tyr. O poder de Tyr em combate era comparável ao de Odin, mas com o passar dos tempos, ele teve que se adaptar e trabalhar como dentista. Seu consultório ia muito bem, o que despertou a cobiça de Odin, pois a guerra contra os novos deuses exigia recursos. Odin foi até Tyr pedir ajuda financeira, e para sua surpresa, o irmão concordou de bom grado, oferecendo uma quantia generosa. Odin ficou desconfiado. Afinal, Tyr o odiava mais do que qualquer outro. No passado, sua mão fora arrancada pelo lobo gigante Fenrir, e a culpa recaía sobre Odin. Além disso, a deusa que Tyr amava, Dyer, também fora tomada por Odin. Os dois fingiam cordialidade, mas a rivalidade entre eles era antiga e profunda. Mesmo assim, Odin aceitou o dinheiro. Quando voltou para casa, viu no noticiário que vários de seus seguidores haviam morrido misteriosamente durante a noite. Não parecia ser obra dos novos deuses. Preocupado, Odin foi até um bar encontrar-se com Jon, o vocalista de uma banda e seu fiel seguidor. Jon havia assumido a identidade de músico para atrair devotos e fortalecer o poder de Odin. Seu verdadeiro corpo, porém, era o de um urso gigante, uma criatura que frequentemente perdia o controle e enlouquecia. Desconfiado de que Jon tivesse matado seus companheiros em um acesso de fúria, Odin o confrontou. Ofendido, Jon atravessou a própria mão com uma adaga para provar sua inocência. Odin ficou exasperado com a atitude impulsiva do seguidor, mas sabia que precisava manter Jon ao seu lado, mesmo que tivesse cometido o crime. No caminho de volta, Odin foi surpreendido por uma bola de fogo que caiu bem diante de seu carro. Quando se aproximou, descobriu um corpo carbonizado. Ele então percebeu que algo muito maior estava acontecendo. Alguém estava declarando guerra. Odin decidiu voltar para questionar Jon, mas não percebeu que estava sendo observado por olhos estranhos. Ele foi até a casa de Jon, acompanhado de Cordelia, onde encontraram Dunk, o irmão de Jon, também um urso gigante. Dunk tinha aparência tola, mas era brutal, conhecido por devorar carne humana. Agora trabalhava como açougueiro. Ele disse a Odin que Jon não estava ali e mencionou de forma casual que Odin deveria ir ao dentista. Odin imediatamente entendeu a mensagem. Havia algo errado com Tyr. Enquanto isso, Tyr encerrava o expediente quando foi confrontado por um enorme urso bloqueando seu caminho. Tentando dominá-lo, Tyr procurou usar o poder do amor. Odin, ao saber da notícia, correu até lá, mas ao chegar, encontrou o consultório destruído e manchas de sangue por toda parte. Seguindo o rastro, Odin encontrou o corpo de Jon, eviscerado, com um bilhete deixado sobre ele. Era um recado de Tyr, dizendo para Odin encontrá-lo na toca do lobo. Foi assim que Odin descobriu que Tyr estava assassinando seus seguidores. Ao mesmo tempo, Tyr apareceu na casa de Shadow, mentindo que Odin estava em perigo e pedindo que ele o acompanhasse para resgatá-lo. No caminho, Tyr parou em um posto sob o pretexto de abastecer e ofereceu café a Shadow. Pouco depois de beber, Shadow começou a cambalear. Havia sido drogado. Um jovem bondoso tentou ajudá-lo, mas Tyr, sem piedade, arrancou a garganta do rapaz. Quando Shadow recobrou a consciência, já estava na toca do lobo. Sem entender o motivo, ele ouviu Tyr revelar a verdade. Milhares de anos antes, o trono do reino dos deuses nórdicos deveria ter sido dele, mas a chegada de Odin lhe roubou o posto. Foi por culpa de Odin que Tyr perdeu a mão, devorada pelo lobo gigante Fenrir, filho de Loki. Fenrir era tão feroz que onde quer que passasse, ninguém sobrevivia. Para contê-lo, os deuses criaram uma corrente eterna e o acorrentaram à entrada do mundo divino. Porém, Odin, movido pela curiosidade, provocou Fenrir, querendo testar sua força. Desconfiado, Fenrir exigiu que Odin colocasse sua mão em sua boca como prova de confiança. Odin recusou, mas Tyr, em um gesto de honra, ofereceu a sua própria mão. Fenrir mordeu e arrancou a mão de Tyr. Odin zombou de Tyr por ser tolo.
Mais tarde, a deusa Deméter, por quem Tyr era apaixonado, também foi tomada por Odin. A partir de então, Tyr passou a odiar profundamente Odin. De volta à realidade, Odin finalmente apareceu na caverna do lobo. Ele disse que sempre soube que Tyr o odiava e que toda aquela batalha fora causada pelo ciúme de Tyr. Isso deixou Tyr furioso. Obviamente, Tyr não era páreo para Odin em termos de argumentos, mas em força, ele não tinha medo algum. Odin pediu a Tyr que poupasse Shadow, oferecendo sua própria vida em troca. Isso claramente comoveu Shadow, mas Odin disse que, sendo o deus nórdico da guerra, queria morrer em campo de batalha. Odin então tirou seu colar e abriu um portal. Uma luz deslumbrante surgiu, e ele desafiou Tyr. Os 3 presentes foram transportados para o campo de batalha. Tyr atacou primeiro. Vendo os 2 deuses lutarem, Shadow só pôde ficar parado, atônito. Mas Odin não era páreo para Tyr. Em pouco tempo foi lançado longe. Quando Tyr estava prestes a desferir o golpe final, Shadow o impediu a tempo. Como resultado, Tyr o lançou para longe. Por causa da interferência de Shadow, Tyr teve de arriscar a própria vida. De repente, Odin perfurou o corpo de Tyr com sua espada. Assim, a batalha chegou ao fim. Odin, satisfeito, disse que Shadow estava cada vez mais parecido com ele. Na verdade, a ambição de Shadow não era menor que a de Odin. Ela já estava dentro dele desde sempre. Então, com os antigos caracteres brilhando, Odin carregou o corpo de Tyr embora. A cena mudou. Shadow estava em pé sobre o gelo quando uma enorme sombra negra passou voando. Ela caiu sobre o gelo e desapareceu. Enquanto Shadow tentava entender o que era aquilo, escorregou e caiu. Com a queda, começou a ver coisas estranhas. Debaixo do gelo, viu um objeto não identificado. Shadow limpou o gelo às pressas e ficou surpreso ao ver um elefante dourado. O elefante cuspiu uma moeda de ouro, que queimou o gelo e rolou sozinha para baixo de um carro velho. Parecia ser uma pista. Enquanto Shadow ainda tentava entender, uma mulher correu até ele. Shadow perguntou se ela tinha visto a moeda de ouro, mas a mulher achou que ele havia batido a cabeça e perdido o juízo. Quando Shadow olhou de novo, a moeda já havia desaparecido. Ao mesmo tempo, ocorreu um assassinato na cidade. Um jovem cometeu uma besteira em casa. Essas coisas deixaram Shadow com um mau pressentimento. A polícia descobriu as roupas da garota desaparecida na cena e concluiu que o rapaz havia feito aquilo por medo de ser punido. Mas Shadow sentiu que havia algo errado. Claramente, tudo era uma armação. Enquanto refletia, uma força sombria surgiu, cobrindo os livros ao seu redor de gelo. Shadow começou a folhear os livros em busca de pistas e, de fato, descobriu que todos os anos jovens morriam entre os dias 28 e 30. Ele imediatamente foi até a delegacia e contou sua descoberta ao policial Charlie, mas este não demonstrou interesse em investigar. Shadow, frustrado, foi embora. No caminho de volta, encontrou os moradores comemorando o festival de esculturas de gelo. O dono do supermercado se aproximou e o aconselhou a não deixar que coisas ruins arruinassem aquela bela noite. Enquanto conversavam, Shadow viu uma escultura de gelo brilhando ao longe. Ao se aproximar, viu que dentro dela havia uma moeda de ouro, a mesma que vira mais cedo. Shadow entendeu que aquilo era um sinal divino. Ele correu até o lago para procurar o carro velho. Ao abrir o porta-malas, encontrou a garota desaparecida lá dentro. Mas de repente, o gelo se rompeu e tanto ele quanto o carro caíram na água. Debaixo do lago, Shadow viu uma luz azul. Era a alma da garota saindo do carro. E ela não estava sozinha. Várias almas jovens vagavam pelo fundo do lago. Quando Shadow emergiu, já estava na casa do dono do supermercado. Ao sair do banheiro, percebeu que ela o esperava. A mulher disse que ele havia ficado muito tempo submerso. E mesmo assim, não morrera. Devia ter um deus protetor muito poderoso. Ficava claro que ela não era humana. Shadow se lembrou de que ela realizava, todos os anos, um concurso de adivinhação. Quem acertasse a hora em que o carro afundaria no lago, ganharia um prêmio tentador. Isso significava que, a cada ano, os jovens desaparecidos eram colocados no carro por ela. Até o rapaz que cometera um erro fora manipulado para encobrir o ritual. A mulher então revelou a verdade. Ela era a deusa protetora daquela cidade. Para garantir prosperidade ao lugar, precisava sacrificar um jovem por ano. Não para si mesma, mas para Odin, que certa vez a havia ajudado. Ela pediu que Shadow não interferisse, pois sendo filho de Odin, não queria feri-lo. Nesse momento, Charlie apareceu e atirou várias vezes nela, mas as balas não surtiram efeito. Suas feridas se regeneravam instantaneamente. Percebendo que ela não era humana, ele tentou lutar, mas foi lançado longe com um só golpe. Shadow viu uma adaga ensanguentada pendurada na parede e percebeu que ela poderia matar a deusa. Quando Charlie estava prestes a ser estrangulado, Shadow a abraçou e cravou a adaga em seu pescoço. Com o sangue derramado, a casa pegou fogo e a deusa morreu em meio às chamas. Assim, a maldição da cidade do lago chegou ao fim. Depois disso, Shadow foi a um restaurante se recompensar com uma boa refeição. Mas, de repente, ouviu uma voz familiar. Era Laura, sua esposa falecida. Desta vez, porém, ela não veio se reconciliar, e sim perguntar onde estava
Odin, pois queria matá-lo. Afinal, tanto a morte dela, quanto a de Sweeney haviam sido causadas por Odin. Shadow não podia contar, pois Odin era seu pai. Laura, sem saber disso, insistiu para que ele revelasse o paradeiro do deus. Relutante, Shadow contou a verdade. Laura ficou surpresa, mas viu que ele não estava brincando. Mesmo assim, sua decisão de matar Odin não mudou. Já que Shadow se recusava a ajudar, ela se despediu e partiu em busca de Salem, sua melhor amiga. Com a ajuda de Salem, Laura descobriu que Odin estava em uma conferência em Cleveland, reunindo seguidores. As duas foram até lá, mas, ao chegarem, o salão de conferências já havia sido fechado. Quando os dois ficaram sem palavras, um velho apareceu de repente atrás deles. Era o Senhor Mundo disfarçado. Ele disse que podia ajudar Laura a matar Odin, mas que ela mesma teria de fazê-lo. Ele lhe daria o endereço exato de Odin e, depois do sucesso, garantiria sua fuga em segurança. A condição era que tudo permanecesse em segredo, pois se Odin descobrisse, enlouqueceria e se vingaria deles. Tomada pelo ódio, Laura aceitou sem pensar muito. Mas matar Odin não seria fácil. Para isso, ela precisava entrar no tesouro do filho e obter a lança eterna, a única arma capaz de matar Odin. Logo depois, Laura recebeu um telefonema. O celular tinha rastreamento por satélite, que a guiaria até o destino e mostraria o caminho até a lança. Seguindo as instruções, ela e sua companheira chegaram rapidamente ao local indicado. Assim que encontraram uma pista que dizia para Laura procurar um duende anão na Irlanda. Em outra parte da história, um homem enviou um beijo e uma borboleta saiu de sua boca. A dona da pousada ficou surpresa ao ver aquilo, mas logo um bando de belas borboletas voou da boca do homem e se transformou em pavões sobre o letreiro do motel, um presságio de prosperidade. No dia anterior, enquanto lia uma revista, a dona da pousada foi surpreendida por um homem asiático que entrou correndo. Ele disse que estava sendo perseguido pela polícia e que seria morto se o encontrassem. Com pena, ela lhe deu a chave de um quarto e mandou-o se esconder. Pouco depois, a polícia chegou, dizendo que caçavam um homem gay. Ao ouvir isso, a dona da pousada ficou ainda mais determinada a protegê-lo, pois eram do mesmo tipo. Ela reconheceu um dos policiais. Era seu antigo amor de juventude. Na época do colégio, quando ela ainda era um rapaz, os dois haviam se apaixonado. Agora, mesmo transformada em mulher, ele a reconheceu imediatamente. Surpresa e emocionada, ela ouviu ajudá-la a despistar os outros policiais. No dia seguinte, levou o café da manhã ao homem asiático, que não entendeu tanta gentileza. Ela explicou que era porque ele e ela eram parecidos. O homem então revelou sua identidade. Há centenas de anos, ele se apaixonara por um oficial chinês. Quando o caso foi descoberto, foi condenado à morte. Mesmo depois de morto, seu espírito permaneceu ao lado do amado, que acabou construindo um templo em sua homenagem. Assim, ele se tornou um deus cultuado pelo povo. A dona da pousada, contudo, não acreditou muito na história. Ao partir, ele desejou que a pousada prosperasse, que ela tivesse vida longa e juventude eterna, e que o lugar se tornasse um refúgio para pessoas como eles. Depois de sair, ele nunca mais foi visto. 70 anos depois, a pousada de fato prosperou e se tornou um ponto seguro para pessoas LGBTQ+. O bartender da pousada era justamente o duende irlandês que Laura procurava. Seu nome era Doyle. Sem rodeios, Laura explicou o motivo de sua visita, mas ao ouvir seu nome, Doyle pensou que era uma impostora, pois sabia que Odin havia matado Laura. Laura então mostrou a moeda da sorte de Sweeney, e só assim Doyle acreditou. Ele contou que, após a morte de Laura, Odin havia o procurado, mas Doyle se recusara a ajudá-lo. Era bondoso e nunca matara inocentes. Enfurecido, Odin destruiu sua própria moeda da sorte, e desde então, Doyle vivia como um simples barman. Doyle disse que podia ajudar Laura a entrar no tesouro do filho e conseguir a lança eterna, mas exigiu a moeda de sorte como pagamento. Laura, embora relutante, aceitou. Sua sede de vingança falava mais alto. Doyle pegou a moeda e partiu. Laura sabia que a missão deveria levar apenas alguns segundos, mas ele demorava demais. Foi então que percebeu que havia sido enganada. Seu plano de vingança fracassara, e até a moeda de Sweeney fora roubada. Triste, Laura jogou as cinzas de Sweeney no rio e decidiu seguir sozinha atrás de Odin. Mas, de repente, Doyle reapareceu, com a lança eterna nas mãos. Contudo, nem todos podiam empunhar a lança, e Laura era apenas humana. Doyle decidiu ensiná-la a usá-la. Vendo a dedicação de Laura, ele acabou devolvendo a moeda de sorte. Com ela, Laura ganhou força sobre-humana, a força de um semideus, e lançou a lança eterna a centenas de metros de distância com facilidade. Enquanto isso, Odin foi a Chicago encontrar-se com Chernabog. Agora sem vontade de lutar, Odin propôs uma trégua
trégua entre os deuses antigos e os novos. Claro, era apenas mais um de seus esquemas. Chernabog não entendeu e recusou. Sem guerras, os deuses seriam esquecidos, e a fé desapareceria. Irritado, Chernabog subiu ao telhado e brandiu seu martelo negro. Mas no fim, decidiu acompanhar Odin à reunião. No dia seguinte, eles chegaram ao local das negociações. O Senhor Mundo também recebeu o convite. Odin declarou que a guerra só traria destruição e que queria paz com os novos deuses. O Senhor Mundo discordou. A Senhorita Mundo apenas concederia a Odin um canto para viver, deixando claro que desejava destruir tudo. Antes de ir embora, o Senhor Mundo avisou que em breve todos os deuses antigos seriam exterminados. Odin permaneceu calado, mas Chernabog ficou furioso. Não podia acreditar que o deus da guerra havia se tornado tão fraco. Ele disse que mesmo sem Odin, convocaria os deuses antigos para lutar. Odin, no entanto, continuou em silêncio. Decepcionado, Chernabog se preparava para sair quando Laura apareceu, empunhando a lança eterna. Sob o olhar dos deuses, ela ergueu a lança e a apontou para Odin. Parecia que ele já esperava por isso. Não fez nenhum movimento para se defender. Odin não resistiu. Chernabog viu isso e imediatamente invocou o poder do deus. O céu foi instantaneamente coberto pelo poder das trevas. Nesse momento, Laura segurou firmemente a moeda da sorte e atirou a lança eterna em Odin. Chernabog imediatamente balançou seu enorme martelo contra Laura. Felizmente, Doyle apareceu a tempo no momento crítico e empurrou Laura para o chão. Ao mesmo tempo, o novo deus que secretamente protegia Laura chegou e a ajudou a recuar. Antes de Laura partir, ela jogou a moeda da sorte para Doyle. Nesse instante, o enorme martelo de Chernabog atingiu Doyle diretamente no rosto, mas com a ajuda da moeda, Doyle ainda conseguiu escapar. Odin foi diretamente perfurado pela lança eterna. Sob a força poderosa, Odin foi arremessado para longe e morreu instantaneamente. Enquanto isso, Shadow, na cidade remota de Lakeside, também sentiu a vontade que Odin transmitiu antes de morrer. Os dois corvos de Odin, Hugin e Munin, também encontraram Shadow. Depois que Shadow soube da notícia, ele foi imediatamente ao local onde o corpo de Odin estava guardado. O deus da lua, Ibis, disse que aquele era o centro do ateísmo. Portanto, nenhum deus podia usar seus poderes naquele hotel. Era o lugar mais adequado para os novos deuses e os antigos negociarem. Mr. World entregaria Laura ali. Obviamente, tudo fazia parte do plano de World. Assim que Shadow entrou no hotel, Cordelia correu e o abraçou. Ela contou que Laura havia matado Odin. Naquele momento, Laura também havia sido acomodada por Mr. World no mesmo hotel. A pobre Laura ainda não sabia que naquela noite seria entregue aos deuses antigos por Mr. World. Ele planejava usá-la para matar Odin e conseguir sua vingança sem precisar se envolver diretamente. Antes de sair, Mr. World disse que todos os deuses antigos estavam reunidos e que assim que descobrissem Laura, ela certamente morreria. Ao mesmo tempo, Shadow queria entrar para ver o corpo de Odin, mas foi impedido por Chernabog. Ele teria que esperar até a meia-noite. Então Shadow disse que queria vigiar Odin. Segundo a tradição nórdica, quem desejasse vigiar um deus deveria amarrar-se à árvore do mundo por 9 dias e 9 noites. Uma prova de resistência para os deuses, mas uma sentença de morte para um humano. Mesmo assim, Shadow estava determinado a guardar seu pai e confiava em suas próprias forças. À meia-noite, Laura ainda desconfiava de Mr. World. Então fugiu pelos dutos de ventilação, mas acabou caindo justamente no quarto onde o corpo de Odin estava guardado. Nesse momento, passos se aproximaram, e Laura rapidamente se escondeu debaixo do corpo de Odin. Era o novo deus e os deuses antigos chegando para negociar. Mr. World disse que poderia entregar o assassino de Odin, e Miss World colocou toda a culpa em Laura. Escondida, Laura ouviu tudo e amaldiçoou Mr. World em pensamento. Ibis disse que, segundo a tradição nórdica, Shadow deveria vingar seu pai. Diante do testemunho dos deuses, Shadow não teve escolha senão aceitar. O plano de Senhor Mundo havia funcionado. Ele levou os deuses até o quarto de Laura, mas ela já havia fugido. Chernabog percebeu que ela escapara pelos dutos e virou-se furioso para questionar Miss World. Nesse momento, o Deus sem rosto trouxe Laura de volta. Diante da traição de Mr. World, Laura não quis morrer sozinha. Ela revelou todos os planos dele, inclusive que fora ele quem a ajudara a conseguir a lança eterna e quem lhe dissera onde encontrar Odin. Tudo havia sido ordenado por Senhor Mundo. Chernabog, ao saber da verdade, atacou Mr. World com fúria, mas dentro daquele hotel, o poder dos deuses estava restrito e o golpe não surtiu efeito. Ibis disse para terminarem primeiro o funeral de Odin e deixarem Mr. World para depois. Relutante, Chernabog desistiu. Mr. World sabia que os deuses antigos não o perdoariam e disse antes de sair que estava pronto para o desafio a qualquer momento. Os deuses antigos prepararam-se para levar o corpo de Odin até a árvore do mundo. Antes de partir, Chernabog entregou o martelo negro a Shadow e ordenou que ele matasse Laura, mas
Shadow não conseguiu ferir sua amada ex-esposa. Laura disse que Odin só o havia usado e o aconselhou a parar de fazer coisas inúteis por ele. Mesmo assim, Shadow estava decidido a guardar Odin, aceitando o sofrimento de 9 dias e 9 noites. Quando Chernabog viu que Shadow não matou Laura, o castigou severamente. Shadow respondeu que era o único herdeiro de Odin e, portanto, cabia a ele decidir o destino da culpada. Furioso, Chernabog ficou sem palavras. Enquanto isso, no hotel, Laura recebeu novamente a visita da rainha de Sabá. No dia anterior, a deusa do amor havia revelado a ela o segredo de Shadow. Ele já não estava completo, pois tinha uma alma gêmea, e essa pessoa era Laura. Em outro lugar, o deus da tecnologia mordia um cabo de dados no chão. Um novo deus o viu e achou que ele tinha enlouquecido. Na verdade, desde que a rainha de Sabá o prendeu em uma lembrança, seu corpo estava com defeito e ele precisou buscar reparos. O sistema de reparo exigiu que ele inserisse o objeto número 1. Assim, enquanto Mr. World estava ausente, o deus da tecnologia começou uma busca frenética. O novo deus, querendo impedi-lo, retirou a esfera tecnológica que antes o havia aprisionado, tentando selá-lo novamente. Mas desta vez, o deus da tecnologia havia adquirido novos poderes e conseguiu controlar a própria esfera, selando o novo deus dentro dela. Após muito esforço, o deus da tecnologia finalmente encontrou o objeto número 1, uma pedra feia. Porém, ao tocá-la, uma poderosa energia invadiu seu corpo. Aquela pedra representava a chama original da civilização humana, o símbolo do próprio deus da tecnologia. Nesse momento, o Senhor Mundo apareceu. O deus da tecnologia perguntou o que era aquele objeto, e Mr. World respondeu que era o símbolo dele mesmo, a origem da tecnologia humana. À medida que a tecnologia evoluía, ele também evoluiria em poder. Em troca, acabaria esquecendo suas origens. Era o mais forte dos novos deuses e a ferramenta mais importante de Mr. World. Por isso, mesmo cometendo erros, nunca fora destruído. Mr. World o manteve preso ali. O deus da tecnologia perguntou quem ele realmente era, e Mr. World respondeu apenas que sua natureza era a enganação. Assim revelou-se. Mr. World era o deus da trapaça, Loki. Enquanto isso, os deuses antigos chegaram à árvore do mundo, o núcleo do poder nórdico. Odin havia se sacrificado a ela, e agora Shadow faria o mesmo, vigiando seu pai por 9 dias e 9 noites. As 3 mulheres que o acompanhavam eram as Nornas, deusas do destino, encarregadas de regar a árvore com a água da vida. Elas o levaram até a fonte da vida, que purificaria sua alma. Chernabog zombou, dizendo que Shadow não duraria 3 dias, mas na verdade, ele só queria que o jovem desistisse, pois sabia que um corpo humano não suportaria 9 dias. Ainda assim, Shadow permaneceu firme. O corpo de Odin foi colocado sob a árvore, e as Nornas começaram o ritual, recitando um feitiço que fez as videiras da árvore do mundo envolverem o corpo de Shadow, suspendendo-o no ar. Sua vigília havia começado. O tempo passou rapidamente. No segundo dia, Shadow se convenceu de que era apenas um pequeno desafio. À noite, lembrou-se das palavras de Zoria, de que quando se perdesse, as estrelas o guiariam. No terceiro dia, o calor escaldante o atormentou, um teste imposto pela árvore. De repente, um rosto surgiu nas nuvens, dizendo que estavam esperando por ele. No quarto dia, exausto, Shadow viu a silhueta de Laura nas estrelas. Ela o avisou de que estava prestes a morrer, mas ele acreditava que conseguiria suportar. No quinto dia, faminto, ele começou a despertar seu poder interior. O céu nevou. Ele tentou lamber os flocos para matar a sede, mas a neve o cobriu completamente, levando-o ao seu mundo espiritual. Ali, ele viu pessoas colhendo algodão. Eram os primeiros escravos negros trazidos à América. A rainha de Sabá estava entre eles. Mesmo com o passar do tempo, o mundo ainda não havia superado o racismo. Somente Shadow poderia libertá-los. Essa era a razão pela qual ela o ajudava a encontrar sua alma gêmea. Comovido, Shadow quis ajudá-los, mas o touro gigante de seus sonhos de infância apareceu. Era a encarnação de Odin. A árvore começou a atacá-lo, e em meio à dor extrema, seu poder foi ativado novamente, transportando-o para outro espaço, o mesmo onde ele e Odin se encontraram pela primeira vez. Um clone de Odin apareceu ao lado dele e disse que estavam entre a vida e a morte. De repente, dentes começaram a cair da cabeça de Shadow. Eram os sacrifícios que o deus da guerra, Tyr, havia coletado, e que Odin tomara para si. Então Odin revelou que tudo fora planejado desde antes de Shadow nascer. Ele ganhou sua confiança apenas para usá-lo como sacrifício. O sacrifício do próprio filho o restauraria ao auge de seu poder. A vigília não passava de um ritual para que Shadow se sacrificasse a Odin. Ao descobrir a verdade, Shadow voltou à realidade. Diante da crueldade do pai, chorou. Sob o olhar dos deuses, foi engolido pela árvore do mundo. Mas nesse instante, os 2 corvos de Odin, Munin e Hugin, voaram até lá. E de repente, o corpo de Odin desapareceu. Parecia que seu plano havia dado certo. No entanto, Shadow não morreu. A rainha de Sabá encontrou sua alma. O filme termina aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.